A paz do Senhor Jesus, bom dia a todos, mais uma vez quem vos fala, o servo do Altíssimo. Inscreva-se no canal, deixe o teu like, deixe de onde você está assistindo, compartilhe, comente, amém? Para que você possa receber as pregações e as orações que são feitas por você. Bom, sem mais delongas, a palavra de Deus também nessa manhã. O que eu quero compartilhar com os irmãos está no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, do verso 13 em diante ao verso 20. E eu quero falar sobre as falsas doutrinas e o evangelho da graça nessa manhã. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Eu gostaria também que você pegasse a sua Bíblia. Vamos estudar, vamos, ler a palavra de Deus, examinar as escrituras para que nós não venhamos o quê? Perecer. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, dá-nos entendimento e discernimento e revelação da Tua palavra. Fala com Teus ouvintes, fala conosco nesse momento e nessa hora. E aonde houver uma muralha, uma barreira que venha cair por terra, e que o Senhor manifeste o Teu poder e Teu Espírito nesse momento. Em nome do Senhor Jesus. Pois amém e graças a Deus. A palavra de Deus, nesta manhã, as falsas doutrinas e o evangelho da graça. No verso 3, Paulo diz, ao seu filho, Timóteo, como te roguei quando partia para a Macedônia, que ficasse em Éfeso para advertir alguns que não ensinassem outra doutrina. Será que nos dias de hoje nós estamos vivendo uma doutrina de Deus? Ou uma doutrina de demônio? Em 1 Timóteo 4, verso 1, ele diz, o Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Pessoas que rolam, pessoas que se atiram, pessoas que têm falsas visões, falsas revelações, revelações que não é de Deus. Então nós estamos falando de uma falsa doutrina que há em cima dos púlpitos nesse exato momento, mas que são dadas por demônios. Demônios se passando pelo Espírito Santo, dizendo que vem da parte de Deus, quando não é da parte de Deus. Então ele estava advertindo a ele, para que ficasse ali, para combater as heresias que estavam acontecendo. E não é diferente no dia de hoje, campanha da água, campanha da rosa, campanha do sal, e tantas outras baboseiras que se vê por aí. Campanha da vassoura ungida, do sabão ungido, do sabonete, da arruda. É bruxaria, são heresias, são feitiçarias dentro das igrejas. Então essas pessoas que infelizmente fazem essas coisas e diz ser de Deus, na real, abre aspas, fecha aspas, não é de Deus. São doutrinas de demônios que as pessoas estão aceitando. No verso 4 ele diz, nem se ocupasse com fábula ou com genealogia interminável, que antes produzem controvérsia, que é o serviço de Deus, o quê? Na fé. As pessoas estão preocupadas com as suas genealogias intermináveis, discussão por causa da palavra de Deus que não termina, não chega, não tem certeza, não tem convicção, não tem certeza do que está pregando, do que está falando. Olha o que ele diz no verso 5, ora, o intuito desse mandamento aqui é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé o quê? Não fingida. Quantos estão fingindo nesse momento dentro da igreja? Quantos estão vivendo uma fé fingida? Supostamente diz que é de Deus, supostamente diz que é a mulher de Deus, mas não é. Quando tu vai ver os frutos, quando você vai ver a prática, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Você consegue compreender? Você consegue entender as falsas doutrinas? E a graça que as pessoas transformam em graça barata? É o tempo da graça, eu posso fazer tudo, eu posso fazer a minha vontade, eu posso fazer tudo que me dá na telha. Não é assim. Não é.
No verso 6 ele diz: alguns se desviaram dessas coisas e se entregaram a discurso vão. Quantos nessa manhã apontam o dedo para ministério tal, ministério A, ministério C, ministério B, o F, o G e por aí vai. Ao invés de levar a palavra, pregar a palavra, ele se preocupa com a vida do outro ministério. Ele se preocupa com a vida daquele que está pregando. Lembre-se de uma coisa, naquele dia todos nós vamos dar conta. Pastores, bispos, evangelistas, obreiras, diácono e diaconisas, presbítero, todos vão ser os primeiros a estar na linha de frente e vão ter que responder a Deus. Você tem noção do que é ser um pastor? Você tem noção do que é ser um bispo? Você tem noção do que é ser um evangelista? Um obreiro, uma obreira? Você tem noção do cargo, da função que Deus lhe deu? No verso 7 ele diz: querem ser mestre da lei, mas nada entendem, nem o que dizem, nem com que tanta confiança afirmam. São o quê? Falsos mestres. 1 Timóteo 4:2, pela hipocrisia de homens que falam mentira e têm cauterizada a própria consciência. Em outras traduções, a mente. A mente deles já está o quê? Cauterizada. Eles procuram pregar aquilo que lhe agrada, aquilo que lhe apraz. Para a igreja está sempre o quê? Lotada. Pregam baboseira em cima dos púlpitos, não pregam, eles não te confrontam através da palavra. Tudo tu pode, é o tempo da graça. Seja você o próprio Deus. Tudo que tu quiser tu pode alcançar. Mas onde é que Deus fica nessa parte? Aonde está o Espírito Santo também nessa parte? Você consegue entender nessa manhã? E ele diz mais no verso 8. Sabemos, porém, que a lei é boa, e se alguém dela usa legitimamente, ele fala a perfeição da lei. Mas a lei não é para mim nem para você, é para os perversos. Olha o que ele fala no verso 9. Tendo em vista que a lei não é feita para o justo, mas para o transgressor, o rebelde, o irreverente, o pecador, o ímpio, os profanos, os parricidas e matricida. Ele fala de malfeitor, do ímpio, do homicídio, do irreverente e da desobediência. No verso 10 ele diz: para os devassos, os sodomitas, os roubadores de homem, os mentirosos, os que juram falsamente, para o que for contrário à sã doutrina. Olha o que ele fala no verso 10, eles juram falsamente. Quantos você já viu batendo no peito? Se eu não for de Deus, que Deus me mate. Deus não vai matar agora, amém? Deus vai matar depois. Não é agora que Deus vai matar, Deus vai matar depois, no seu grande dia, o dia da visitação, o dia do Senhor. A Bíblia também diz: antes temei aquele que pode lançar o corpo e a alma no inferno. Quantos batem no peito? Se eu não for de Deus o que eu estou falando, que Deus tire a minha vida. Ele não vai tirar ali. O acerto de contas é para o dia do Senhor. No verso 11 ele diz: conforme o evangelho da glória do Deus bendito, ao qual me foi o que? Confiado. Ele fala da mordomia do evangelho em Tito, capítulo 1, verso 3. No verso 2 ele diz: dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus, nosso Senhor, porque me considerou fiel, pondo-me no seu ministério. Ele fala do apostolado de Paulo. Deus aqui é a nossa força, a graça de Cristo, a graça capacitadora e o agradecimento, e nomeado o que? Por Deus, 2 Timóteo capítulo 1, verso 11. No verso 13 ele diz: a mim que outrora fui blasfemo e perseguidor e injuriador, mas alcancei a misericórdia, porque eu fiz ignorante na incredulidade. Eu não sei quem é você, mas talvez você tenha sido um homicida no passado, um bandido. Só você sabe quem é você nesse momento. Só você e Deus sabe quem é você de verdade. Mas Deus está te dando a última chance, a última oportunidade. Pode ser agora. Eu vou te contar algo rápido. Agora há pouco, há menos de 5 minutos, eu fui até o asfalto aqui, a faixa perto da minha casa. Ali tinha uma senhora com problema de AVC no meio do asfalto.
Olha como Satanás é sujo, tropeçou e derrubou ela. E aí eu vim ali intervir, juntei essa senhora que estava no chão, desesperada, gritando, clamando por socorro, e não tinha ninguém. A única pessoa naquele momento que estava passando era eu. Ali poderia ser o último minuto de chance e oportunidade dela. Porque da onde vêm os carros, eles vêm numa tremenda velocidade que não tem como segurar. E você que está me assistindo, pode ser o teu último dia hoje. Mas também Deus pode te dar o livramento como Ele deu para essa senhora, há 5 minutos atrás. Antes de eu começar a pregar, a trazer esse vídeo ao ar. Então, meu amigo, não desperdice a oportunidade que Deus está te dando. É homossexual? Abandona. É lésbica? Abandona. Vive no tráfico? Abandona. Te abraça com Jesus. Ou senão, aonde você vai passar a tua eternidade? Amém? No verso 14 ele diz, e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Verso 15, fiel é essa palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Verso 16, por isso, contudo, alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus mostrasse toda a sua longanimidade, para o exemplo dos que haviam de crer nele e receber a vida eterna. Verso 17. Ora, ao Rei eterno e imortal e invisível, ao único Deus, seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Verso 18. Esta instrução te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti por elas, combata o bom combate. Verso 19. Conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, vieram a naufragar na fé. Verso 20. Entre esses encontram-se Emineu e Alexandre, aos quais entreguei a Satanás para que aprendam não blasfemar. Ele fala da blasfêmia em Tiago 2, verso 7, a autoridade da igreja e disciplina da igreja. E ele encerra com Tito, capítulo 3, verso 10, nessa manhã. Tito, capítulo 3, verso 10. Amém? A honra e a glória é dada ao nosso Deus nessa manhã. Louvado seja o nosso Deus. Amém? Aqui, no livro de Tito 3, verso 10, ele diz assim: ao homem que causa divisão depois da primeira e segunda demonstração, evita-o. O dever de demonstrar a doutrina falsa, a heresia e disciplina da igreja. Nós temos que advertir, demonstrar. Doa a quem doer, goste ou não goste, vai ouvir a verdade. Nós temos que falar aquilo que está na palavra e não vir com coisinhas que não existem, coisas que vêm da mente humana. Muitos estão pregando sem a interpretação do Espírito Santo. Muitos estão pregando sem a direção do Espírito de Deus. Que o Espírito Santo continue falando forte em vossos corações, dando entendimento e discernimento e revelação da sua palavra. Que todos fiquem na doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma excelente semana abençoada no nome de Jesus. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe.